Essa pergunta de como conviver com pessoas não desperta, com certeza foi uma das mais comentadas no Insta. E antes da gente começar a explicar um pouco isso e facilitar um pouco a nossa vida, é importante entender o que é o tal do despertar. Essa palavra também já virou algo muito clichê, né? Todo mundo fala despertar, 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 mas não entende o real valor disso daí. O despertar é uma simples entendimento, uma forma de responder mais objetiva, seria aquele momento onde a gente se torna consciente do que está acontecendo em nossa vida. Então, nós vamos perceber a mesma vida, só que por outro viés. A vida vai continuar a mesma, tudo vai continuar o mesmo, vamos precisar trabalhar, vamos precisar interagir, se comunicar com as pessoas, vai ter desafio, tudo isso continua. A única forma que muda é o nosso entendimento em relação à vida que a gente tem, ou à vida que a gente tinha. E daí se inicia um processo interno, uma busca, enfim, começa todo um processo que não tem fim. Tem um começo, mas não tem um fim propriamente dito. Algumas pessoas buscam informação, outras começam a ler livros, vão ver conteúdos, vídeos, enfim, cada um busca de uma forma diferente. Mas o despertar é esse momento onde a gente fica consciente e vê que, opa, tem alguma coisa diferente nisso. O filme mais próprio, assim, mais indicado para esse tipo de situação, para ter um entendimento real, é o Show de Truman com Jim Carrey. Esse, com certeza, explica exatamente essa questão do despertar. Então, no filme a gente percebe que existe ali um padrão, uma repetição. Então, e aí depois ele começa a ver esse tipo de comportamentos, padrões e começa a refletir, mas peraí, todo dia a mesma coisa, as pessoas, tal, tem coisa estranha aí. E aí vai acontecendo um vídeo, eu não vou falar, né, porque seria um spoiler, mas ele explica muito bem essa parte no despertar. E se você reparar mesmo no dia a dia, isso é muito simples, né? Todo dia de manhã, 5, 5 e pouco, você vai ver que os pássaros que estão recolhidos começam a voar para outro canto em busca de comida, né, e suas atividades. O sol nasce, enfim, parece que é todo dia mesmo. Alguém vai lá, dá um reset e acontece a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, despertar é simplesmente estar consciente disso tudo que está acontecendo e o que fazer diante disso. E aí se tem um outro tipo de entendimento, busca, e cada um vai para um caminho, e todos nós esperamos chegar no caminho único, que existe só um só. Mas voltando ao tema, dei um contorno, mas voltando ao tema inicial, a melhor coisa para ter esse entendimento de como viver com o desperto é justamente a gente fazer esses outros caminhos. É buscar ler livros diversificados, sai um pouco, sabe? Sai um pouco da questão religiosa, leia um outro tipo de livro. Não, por favor, não leia como ser rico, como ser milionário, essas bobeiras materiais. Busquem coisas que desenvolvam o ser humano, desenvolva a própria alma. Alguma coisa no sentido mais profundo da palavra. Então, busque alguma coisa que vai trazer uma expansão de consciência, vai trazer um entendimento melhor da própria vida, alguma coisa nesse sentido. E isso daí não tem muito no material religioso, porque religioso muitas vezes ele é limitado. Então, por isso que a busca precisa ser externa, para justamente quebrar esse tipo de entendimento, romper esses paradigmas. Não é dizer que a religião é errada, mas a gente precisa ir além dela para ter esse tipo de entendimento. Quando a gente começa essa busca pela leitura de livro, assistir conteúdos na internet e todo esse tipo de material diversificado, isso daí vai trazendo um entendimento melhor da nossa vida,
E quando a gente faz essa busca de querer entender quem somos, isso daí vai aumentando a nossa centelha divina. Uma vez foi mostrado, na verdade foi em um retiro que eu fiz, foi mostrado que a centelha divina ela fica bem no meinho aqui, sabe esse ossinho, eu não sei o nome desse ossinho, bem aqui embaixo aqui, bem durinho, é perto do estômago aqui, ó, bem no finalzinho. A centelha ela fica localizada etericamente bem ali. E quando a gente vai fazendo esse trabalho interno, essa bolinha de luz ela começa a tomar forma, ela se torna mais visível. É aí que é o momento que a gente começa a ter mais desafio. Porque quando as forças contrárias vê essa luz crescendo, é sinal de que a gente saiu ali da inércia, saiu da materialidade e está consciente. E eles não querem que a gente faça esse tipo de trabalho. Então começa a ter vários desafios e um deles é justamente essa convivência com o não desperto. Porque a gente começa a criar e ver incômodos que antes não existiam. Então esse trabalho precisa ser totalmente ao reverso. A gente precisa entender o porquê que aquela situação nos incomoda, por que que aquela pessoa, sei lá, fica vendo futebol e incomoda, por que que aquela pessoa faz isso e incomoda, por que que os incômodos nos incomodam. É esse tipo de trabalho que a gente precisa fazer. E quando estamos caminhando nesse trabalho interno, em busca de compreensão, entendimento, do que nós somos de verdade, porque se analisarmos, uma boa parte a gente vai ver que vem dos nossos pais, né, pai e mãe, sei lá, qualquer outra pessoa que tenha nos criado. E tirando tudo isso, dificilmente a gente consegue ver a nossa própria essência. Então, a nossa essência a gente perdeu. Então, esse trabalho de despersonificar seria, né, tirar todas essas coisas que a gente acumulou ao longo dos anos, né, sair desse lamaçal para começar a entender de fato quem nós somos e então ter um trabalho muito mais intenso dentro de casa. Isso daí vai facilitar muito esse convívio com o não desperto. Outra coisa que ajuda bastante também é sair um pouco de casa, fazer algum tipo de retiro, trabalho voluntário, ir a algum lugar que faça algum trabalho espiritual interno, alguma coisa que nos traz alguma coisa boa para dentro de nós. E quando a gente vai para um retiro, por exemplo, tem lugar que faz 3 dias, 5, tem lugar que faz muito mais que isso, um mês, um ano, não sei. Mas quando a gente se dispõe a ir a esses locais, né? Tô falando errado. Quando a gente se dispõe a ir para esses locais onde existe esse trabalho de transformação do nosso próprio eu, quando a gente volta para casa, a gente traz um fragmento dessa energia. E essa energia é dissolvida ali no lar. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é continuar o trabalho que a gente está fazendo interno, tentar lidar com o outro da forma mais amorosa possível e fazer esses trabalhos externos, seja um retiro, trabalho voluntário, alguma coisa assim por fora. Participar de um reflorestamento, alguma coisa assim. E toda vez que a gente volta, a gente sempre traz um fragmento dessa energia, dessa pequena luz que a gente trouxe de fora e está trazendo para dentro de casa. E quando a gente continua no trabalho dos estudos, da leitura, de ver conteúdos, e o nosso entendimento também vai crescendo. Então, se a gente fizer todo esse trabalho, é a melhor coisa que a gente pode fazer para lidar com uma pessoa que não está desperta ainda, convivendo com a gente. Isso tudo vai acontecer de uma forma que não é do nosso entendimento, mas pode ser que aquela pessoa, nessa vida, ela só precisa desse contato. Ela não vai chegar de fato a despertar. A gente está dizendo isso porque muitas vezes o ser humano cria expectativas de que aquela pessoa vai mudar. A pessoa já está 10 anos convivendo com o outro e fica pensando, acho que mais um ano, dois, mais 10 anos convivendo comigo, ele
essa pessoa vai mudar. Geralmente isso nunca acontece. E a gente precisa mais aceitar e entender nessa questão da espiritualidade é que cada ser humano está em um momento diferente. Isso não quer dizer que fulano é superior a ciclano, que é inferior, que é mais elevado, mais iluminado. Não tem nada disso. A gente precisa tirar um pouco o ego e a vaidade nessa questão e ver com outros olhos. Então, tem pessoas que estão em um outro momento e elas só precisam daquele contato com a energia. Então, o máximo que a gente pode fazer é esse trabalho nosso interno e buscar uma energia um pouco mais acentuada de fora. Traz essa energia de fora, coloca dentro do nosso lar. Essa energia vai ser absorvida por essas pessoas que não têm esse entendimento. Talvez essa pessoa, como já foi dito, ela não vai chegar a despertar, mas esse contato com essa energia vai ajudar demais no processo evolutivo de uma outra oportunidade que ela vai ter. Então, se ela tem o contato nessa vida, quando ela tiver num outro momento, numa outra vida, pode ser que naquela vida aí sim a pessoa já tenha uma consciência, já esteja com a alma totalmente preparada para um trabalho mais profundo, e aí sim é o momento dela estar consciente, desperta, para que seja iniciado um outro tipo de processo. E tem pessoas que pode acontecer também de terem contato com essa energia e começar a surgir um certo interesse. Se começar a surgir o interesse, nesse momento sim, é viável, é até ideal a gente plantar uma semente, nesse caso. Mas nunca forçar, nunca tentar empurrar a pessoa para uma situação da qual ela ainda não está preparada para enfrentar. Isso daí é muito relativo. Como foi dito, não tem como a gente perceber essas questões, porque é uma questão de alma, não é uma questão de personalidade, não é uma questão material. Então precisa da nossa parte um grande entendimento, um grande respeito, de entender qual que é o posicionamento do outro e deixar essa pessoa fazendo o trabalho dele, dela, e enquanto a gente segue o nosso. Mas nunca deixar de estender a mão ao outro, isso jamais. Por mais que ocorra uma separação ou seja decidido que alguém precisa sair para que possa caminhar, independente da situação ou de como ela ocorrer, nunca deixe de estender a mão, o braço para essa pessoa que ficou ali desemparada. Mesmo nos casos mais críticos, a gente precisa fazer esse trabalho interno, entender o porquê que ficou junto. A maioria dos casos é questão kármica, essa união, quando não é muito prazerosa, é muito provável que é kármica, isso não é uma regra, mas a gente percebe muito isso quando está tendo muito desafio, muito atrito, seja no começo, no meio, no fim, pode ser uma questão kármica. E a melhor coisa a se fazer é trabalhar de uma forma consciente, amorosa, evitar ser uma pessoa reativa, ficar jogando coisas do passado na mesa. A melhor coisa é estar consciente, não discutir com cabeça quente, não discutir com outra pessoa que já está discutindo, tentar ser um, sempre tentar ficar no nosso eixo de equilíbrio, porque se a gente também deslizar, por mais que a gente tenha uma consciência um pouco mais ampla, ainda assim a gente está sujeito a cair, a levar um tombo, e é aquela fração de 5 segundos, pode ser que a gente fale uma coisa que destrua tudo, ou mesmo tenha algum tipo de ação que possa destruir toda aquela relação, todo aquele momento e todo o trabalho que a gente fez ao longo da vida. Então, o mais sensato é lidar com o outro com a forma mais amorosa possível, com uma extrema paciência, resiliência. Vai tratando Vai tratando todas as pessoas que incomodam na sua vida com amor, com paciência e entendimento. E vocês vão perceber que essas pessoas não vão te procurar mais, a não ser a pessoa que você está convivendo, né? Mas se for uma relação kármica, se vocês estão convivendo, né, e você está dando amor para ela, chega um momento que fica muito claro que
O karma se resolveu, o karma diluiu e aquele momento fica a questão da livre e espontânea escolha de vocês, do livre arbítrio, estarem juntos ou não. Se seguirem juntos, se houver desse desentendimento, vão voltar as brigas, os atritos, desentendimento e as coisas podem piorar ainda muito mais. E isso daí pode se arrastar ainda para outra vida com uma nova situação kármica. Então, muita, muito entendimento, muita cautela nesses relacionamentos, porque a gente nunca sabe o que está sendo, o que está sendo feito naquele processo entre as duas pessoas, ou até mesmo numa família. Então, sempre quando tem alguém que está começando a incomodar, esteja consciente nisso, não seja mais reativo, não faça nada ao contrário de coisas amorosas. Esse é o melhor caminho. E o melhor que a gente pode fazer para conviver com essas pessoas ainda não conscientes é justamente continuar firmemente o nosso trabalho, deixar a outra pessoa no momento dela, não ficar tentando puxar ela para o nosso lado, deixa ela na dela, trata ela com respeito, com carinho, amor, dignidade, independente do que ela está fazendo. Porque existe uma coisa no relacionamento, existe alguns momentos, isso daí é uma questão que não se percebe de forma fácil, por ser coisas da alma. Mas pode ter algum momento em que as pessoas assumem certas personalidades para que aquela situação ali incomode a outra pessoa. Porque aquela pessoa precisa disso daí para ela sair da inércia. Ou essa pessoa aqui faz esse papel de mudar sua personalidade, a sua essência, ou colocar uma máscara para que essa pessoa aqui possa mudar. Mas nesse jogo de personalidades, esse jogo kármico, essa dinâmica de relacionamento, a gente não entende praticamente nada. Mas quando a gente começa a entender esses fatores dessa dinâmica de relacionamento, as coisas mudam e a gente começa a achar até engraçado, porque vamos entendendo todo o contexto ali, por que que as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo, enfim. E a gente consegue extrair coisas boas disso e também deixar que o outro siga o seu processo e a gente possa seguir o nosso. E escolhas são sempre as escolhas, pode ser que a gente escolha esperar mais 5, 10 anos por uma mudança, pode ser que a gente escolha romper por já saber que a parte kármica já está resolvida. Pode ser que a gente escolha ainda ficar junto mesmo tendo o karma resolvido, enfim, cada um precisa saber o que faz mais sentido para o seu próprio processo. E tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está escrevendo já o próximo livro. Então, muita cautela em tudo que se faz, faça com muita consciência, muito carinho, muita dedicação, sempre pensando que cada palavra, cada ação, cada ato está sendo escrito no livro da vida atual, mas também tudo isso é replicado no próximo livro. E no próximo livro já é outra história. Então, fica ao encargo de cada um escolher qual história a gente vai escrever para a nossa próxima oportunidade. Obrigado.